Uma ótima noite a todos vocês, essa é a Máxima FM, a partir de agora está no ar através da Máxima FM a programação Pensamento Livre. E hoje o tema abordado no programa será sobre droga na pós-modernidade. Com o papel da transcendência terapêutico ou festivo, o uso de drogas sempre fez parte da história da humanidade. Em nossa sociedade, com o aumento da toxicomania, o tema da droga assume hoje proporções inquietantes. Esta questão, extremamente complexa, com aspectos médicos, sociais, econômicos, históricos e morais tão tortuosos, se tornou um problema social, causando enormes prejuízos econômicos e sociais. Tentando resolver o problema, sem muito sucesso, os governos de vários países gastam milhões por ano com o tratamento de problemas relacionados ao uso de drogas, sendo que os maiores recursos são destinados para prisão, investigação, processos e combate ao tráfico de drogas. Com este quadro de prejuízo econômico e social, o senso comum penaliza o toxicomaníaco como responsável por toda a violência e caos na sociedade, criando um estigma em torno do usuário de drogas. Essa situação conduz à disseminação de preconceito aos dependentes, dificultando sua possível recuperação. Muitas vezes, não encontrando apoio suficiente na sociedade para se defender, o dependente se une a outros usuários, adentrando cada vez mais em seu estigma de drogado. No entanto, a sociedade que criminaliza o dependente também gera o desejo pela droga. Vejamos o motivo. Para qualquer pessoa, a felicidade é um direito inalienável pelo qual se deve sempre lutar. Nós necessitamos de um propósito para a vida, a fim de que essa continue a fazer sentido. No entanto, ser feliz se tornou sinônimo de consumir. Viver bem a qualquer custo e a busca de uma série de sensações cada vez mais novas, excitantes e intensas. O prazer é o propósito de vida do homem na contemporaneidade. Estar triste ou deprimido não é bem visto pela sociedade do bem-estar. Então, a droga é cada vez mais utilizada. É a forma mais rápida para produzir prazer intenso e imediato ao corpo. Também funciona como fuga dos problemas, afastador e o sofrimento. Como se sabe, a droga causa uma momentânea independência no mundo externo, refugiando o sujeito em um mundo próprio. Na busca do prazer, da felicidade imediata, combatendo o tédio e a falta de um projeto de vida coerente, o homem moderno anestesia o seu mal-estar de viver nesta sociedade materialista e hedonista, sem ter consciência dos perigos de uma dependência. Falamos aqui de uma das várias facetas desse complexo problema na pós-modernidade. Percebemos que uma frase de efeito como "diga não às drogas" não é suficiente para encontrarmos uma solução para o problema social das drogas. Esse fenômeno é o resultado da interação entre o sujeito, a droga e o contexto social. Esse artigo é de Morella, a socióloga do Pensamento Livre, né? Aí da Sociedade do Pensamento Livre. E hoje, junto com a gente, está aqui nos estúdios da Máxima FM, ele é o Fiorello Agostino. Boa noite, Fiorello. Boa noite, Marcos. Boa noite aos ouvintes da Máxima FM. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela internet. Estamos aí para falar de um assunto bastante delicado, né? E vamos tentar, de alguma forma, contribuir para minimizar
um pouco, ou pelo menos para tentar dar alguma luz no sentido daqueles que se encontram desesperados dentro dessa questão, né? Bem, hoje o tema aqui que a gente vai abordar na programação Pensamento Livre, aos ouvintes que estão ligados, a gente já falou aqui no começo da programação, é sobre as drogas, né? As dependências químicas, as legalizadas e as ilegais também, né, seu Morello? Com certeza. Bom, é o seu Fiorello. Então, a gente vai trazendo aqui as dúvidas para os nossos ouvintes. Na programação passada, nós batemos um papo sobre os vícios, né? E o senhor tinha me falado que na sociedade do pensamento livre, teve pessoas que se libertaram de vícios como o alcoolismo, por exemplo. Sem dúvida, nós temos diversas experiências já associadas a isso. É interessante que hoje nós chegamos em Garuva e fomos fazer um lanchezinho rápido ali no Monte Sinai, por sinal, um pastel muito gostoso. Uhum. E eu me detinha um pouco no Jornal de Garuva, que colocou a reportagem da semana, né? Alcoolismo destrói famílias e faz vítimas em Garuva. Uhum. Seria interessante abordar um pouco esse aspecto, porque, de certa forma, eu acredito que o alcoolismo, até por ser droga lícita, né? Ele é um elemento que facilita a entrada do jovem, né? Às drogas ilícitas. Porque, obviamente, a partir do momento que você bebe, que você se embriaga um pouco mais, você perde o senso crítico de escolha, né? Consequentemente, não tem noção, às vezes, do perigo quando alguém te oferta um outro tipo de droga, né? Tem aquele ditadinho que usam muito, né? A pessoa bebeu o juízo. É verdade, com certeza. Então, de certa forma, o álcool que é vendido, né, de forma... Você encontra em qualquer lugar, quer dizer, não existe nenhuma restrição em relação a isso, né? Você compra num supermercado, enfim. Ele facilita o acesso, né? Mas é bom que se diga que a sociedade do pensamento livre, ela se preocupa muito com essas questões sociais, né? A gente costuma dizer que nós existimos, um dos fatores que justifica a existência da sociedade do pensamento livre, é exatamente prestar um serviço social em relação àquelas pessoas que necessitam de ajuda, que necessitam de orientação. E nós temos, inclusive, no livro que a gente está lançando agora no mês de setembro, diversas experiências associadas ao uso de álcool, ao uso de drogas, do crack, drogas lícitas, droga ilícita, de pessoas que se superaram através do exercício da introspecção por nós sugerida. É óbvio que a gente sabe que tanto o alcoolismo quanto a drogadição é considerado pela Organização Mundial da Saúde como doença, né? Uma doença que existe causas variáveis, né? Se acredita na questão genética, se acredita numa série de fatores, mas não existe nada que defina especificamente, porque, obviamente, toda doença, quando você consegue definir a causa, você, consequentemente, fabrica o remédio de forma mais fácil, porque aí você sabe o que está causando aquilo. No caso da drogadição e do alcoolismo, não existe ainda uma causa específica definida, né? Então, atribui-se a diversos fatores. Entre esses fatores, a gente poderia colocar a questão emocional, né? Ou seja, nós comentamos no programa anterior, o que nós buscamos da vida, de certa forma, é esse bem-estar que a Morella muito bem colocou ali. Quer dizer, a gente quer estar bem, quer ter prazer, quer estar feliz de alguma forma, né? E quando a vida não corresponde a essas expectativas que nós criamos, então a gente busca uma via mais rápida de felicidade, né? Então, toma o álcool, fica alegrinho, etc., né? Obviamente que isso, num primeiro momento, não representa nenhum perigo, né? Mas quando a gente busca isso sucessivas vezes, aí tem outros fatores que influenciam. Por exemplo, disse que para o alcoolismo ou para a drogadição, você tem que ter uma predisposição. E para desenvolver a doença é necessário que haja uso. Então, muitas pessoas têm um contato com droga e com álcool algumas vezes e não desenvolvem a doença porque não tem essa predisposição à doença, que a doença seria a instalação da dependência quase que em caráter permanente até que se busque um tratamento mais específico, né? Então, nesse caso especificamente, quer dizer, a pessoa começa como se brincadeira fosse, né? Porque propiciou um momento de alegria, um momento de descontração, de prazer. De euforia. E a partir do momento que ela começa a recorrer nisso de forma mais sucessiva, em alguns casos a dependência se instala. Então, aquilo que outrora representava sinônimo de prazer, no presente começa a se tornar um problema.
Eu costumo dizer assim, que a coisa que o ser humano mais preserva, ainda que às vezes de forma inconsciente, talvez ele nem tenha consciência disso, mas é a liberdade. Ninguém quer ser privado da sua liberdade. Então a droga e o álcool é bom até o momento que não te priva da liberdade de escolha. Mas quando a dependência se instala, você não escolhe mais o momento que quer usar, o momento que quer beber. Ou seja, você passa a ser um dependente, ou seja, a droga, o álcool te usa, né? Porque a pessoa, seu Fiorello, sempre no começo ela acha que nunca vai ficar dependente, né? Nunca vai chegar ao ponto de ter que usar aquela droga todos os dias, né? O alcoolismo, por exemplo, a ciência coloca que ele pode levar de 5 a 10 anos para a doença se instalar em caráter mais definitivo, né? Para você se tornar um alcoólatra contumaz e, posteriormente, desse contumaz se torna um alcoólatra crônico, né? Que é aquele alcoólatra que tem essa faixa de ascensão, que quando o indivíduo inicia no alcoolismo, ele cria uma certa resistência ao álcool. Então ele bebe quantidades maiores e maiores sem se embriagar quase, passa a noite inteira dançando, acha que aquilo motiva ele. Num segundo momento, há um declínio, ou seja, ele bebe menos, fica embriagado com menos álcool e aí começa a se instalar a dependência crônica. Quer dizer, já não precisa ingerir uma quantidade alta de álcool para estar embriagado. E aí ele começa a associar a sua ação cotidiana ao álcool, ou seja, ele só funciona, como diz na gíria, turbinado. Quer dizer, ele precisa estar alcoolizado para executar o seu trabalho, ele precisa estar alcoolizado para enfrentar a vida, e é aí que a dependência se instala. No caso das drogas mais pesadas, como a cocaína, mesmo o crack, quer dizer, essa dependência se dá de forma mais rápida. Quer dizer, o crack, na terceira ou quarta vez, se houver a predisposição, o indivíduo já se torna um dependente. Quer dizer, o poder químico é tão grande que faz com que essa dependência se instale quase que de forma instantânea. Na cocaína demora um pouco mais, mas também bem menos tempo que o álcool para que a dependência se instale. Ora, uma vez instalada a dependência, aquilo que outrora foi sinônimo de prazer, e é aí que a gente percebe o sofrimento. Porque os familiares, as pessoas que convivem com o dependente, percebem que ele não é feliz. Se drogando ou não, quer dizer, ele está drogado, ele está irritado, ele briga, quer dizer, percebe que ele não é feliz. A infelicidade é uma constante. Então, aquilo que outrora foi sinônimo de felicidade e de prazer, já não é mais sinônimo de felicidade e de prazer. E o que gera esse desconforto? É exatamente o fato de a dependência cercear a liberdade individual. Quer dizer, quando a drogadição me usa, que eu não posso mais escolher quando é que eu vou beber ou quando é que eu vou usar esta ou aquela droga, eu me tornei um dependente. Nesse momento eu criei que a gente costuma chamar assim, uma grade sem cela, né? Eu estou numa prisão da qual não consigo sair. E que para sair é muito difícil, né, seu Fiorello? É difícil, mas é possível. Né? Então, é importante que se diga isso. Nós tivemos caso, por exemplo, até tem um depoimento no livro, né? De um rapaz que passou por todas as drogas que existiam até o momento. Né? Começou lá nos tempos de criança com cola de sapateiro, né? O cheiro da loló, mais costumeiramente chamado, né? Que é a cola de sapateiro, da cola de sapateiro passou para o alcoolismo, enfim. Terminou no crack e hoje tem uma família fantástica e tal. Quer dizer, existem casos que a internação para desintoxicação é necessária. Então, quando nós recebemos alguém que a gente vê que está acometido já de uma dependência crônica, a primeira sugestão que a gente faz é nesse sentido, né? Que procure pelo menos um clínico geral para fazer uma desintoxicação, ficar ali uma semana internado e tal, pelo menos para tirar a questão da dependência física, porque a dependência não é só psicológica, ela é também física. Você gera uma necessidade física do uso, né? Como se você estivesse com fome e precisasse se alimentar, né? É interessante, seu Fiorello, esse tema que o senhor colocou, é que a dependência, aí a Sociedade do Pensamento Livre não descarta médicos, não descarta a medicina. De forma nenhuma. Se for necessário, procura um médico. Sem dúvida. Que a Sociedade do Pensamento Livre, até o nome já é muito, eu acho muito interessante, né? Já é aquele alerta, pensamento livre, para você ter o seu pensamento, a sua maneira de pensar e agir, e é claro, junto com eles, você vai ter o caminho
para se orientar mais e trabalhar mais com os seus pensamentos. Hoje eu até estava batendo um papo aqui com o Silvio Fiorello antes do começo da programação, e eu achei muito interessante. Mas a gente, voltando ao assunto aqui, dos vícios, né? E no caso, por exemplo, a sociedade livre, a sociedade do pensamento livre, já tirou pessoas do vício. Já, diversas pessoas. Nós temos diversos casos, depoimentos, inclusive no livro, né, narrados no livro, de pessoas que superaram a dependência. Alguns tiveram necessidade desse internamento prévio por uma desintoxicação física, né? E, posteriormente, através das práticas sugeridas dentro da própria sociedade do pensamento livre, da introspecção, né, do se interiorizar para se perceber, né, para realmente você ter um projeto de vida que te gere satisfação, prazer, alegria, sem que você tenha que recorrer a elementos nocivos. E durante essa internação, seu Fiorello, a sociedade do pensamento livre já dava o apoio junto ali também, né? Essa internação normalmente é feita pelos familiares do indivíduo, quer dizer, nós só orientamos no caso assim, olha, talvez seja melhor que você seja internado, procure um médico, quando a gente percebe que o caso é crônico, que foge à nossa alçada, quer dizer, nós não temos como auxiliar aquele indivíduo. Então, até sugerimos algumas clínicas que a gente conhece e tal, né, nesse sentido, ou mesmo médicos, dependendo da localidade, né, até porque são cidades diferentes. Agora, no primeiro caso, quando o indivíduo está iniciando, eu acho que o mais importante é o trabalho preventivo, né? Se fala muito em saúde preventiva, né? O que é a saúde preventiva? É evitar que doenças se instalem. E nós estamos falando de doenças e doenças graves. Quer dizer, que não mata o indivíduo só pela dependência, mata pelo acidente de trânsito e uma série de fatores, né? Então, eu acho que essa questão da prevenção a gente faz de forma muito acentuada dentro da sociedade do pensamento livre. Bem, a gente já retorna aqui com mais assuntos para vocês na programação Pensamento Livre pela Máxima FM. E atenção, pessoal, a Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando ambientes através do projeto e execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite o nosso site peixevida.com.br, tá bom? Vou repetir aqui, ó, peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. E está fazendo parte agora, junto da Máxima FM, a partir de hoje, aí o Peixe, para vocês ficarem a Peixe Vida, né? A Peixe Vida, ficarem ligados junto com a gente. Olha, aquários lindíssimos e lagos ornamentais lindíssimos. Acesse o site e depois você vai ver, peixevida.com.br. Eu prossigo aqui com o Fiorello, a gente vai trazendo aí a programação da sua noite de quinta-feira, a programação Pensamento Livre, e a gente abordando aqui temas drogas na pós-modernidade. Eu gostei aqui do artigo, Fiorello, da socióloga Morella, que ela colocou aqui um trecho, e é uma grande verdade, né? Hoje, o consumismo, as pessoas, para serem felizes, acham que tem que consumir cada vez mais. E isso pode acarretar inúmeros problemas, né? É interessante, né? Essa questão eu diria que, de certa forma, o natural do ser humano realmente é buscar ser feliz. Quer dizer, a felicidade decorre de um estado de paz, de algum tipo de prazer que a vida possa nos gerar, né? Quando a gente fala, outro dia eu estive num programa evangélico, inclusive, de 1 hora na Rádio Natureza, em Balneário Camboriú, e aí esse programa, o locutor é um pastor, ele dizia assim, poxa, sociedade do pensamento livre dá uma ideia de libertinagem, né? Mas se vocês não acreditam em pecado e tal, eu digo, olha, a gente acredita em certo e errado. A gente acredita que existem coisas que são nocivas ao ser humano, e existem coisas para nós, o mal é aquilo que é nocivo ao ser humano, e o bem é aquilo que edifica o ser humano. Ora, consequentemente, é óbvio que a gente não é favorável a qualquer coisa que seja danosa ao ser humano. E aí entra, obviamente, o tabagismo, o álcool, a dependência química, etc. Por que isso? Quer dizer, dá uma impressão que a gente é radical, que todo mundo tem que ser certinho. Não.
Porque a gente conclui o seguinte, ora, você não consegue ser um ser integral quando você se anula uma parte sua, né? Se você, por exemplo, tem um dom lá, é um excelente carpinteiro, mas você desenvolveu a doença do alcoolismo, se você não resolve isso, você vai ser um meio carpinteiro, ou seja, você não vai se dedicar 100% àquela função. E isso vale também para a vida familiar, vale para as relações, vale para as aulas no colégio, quer dizer, o déficit de atenção, quer dizer, você vai estar menos atento às matérias que você vai ter na escola, etc. Então, isso anula o indivíduo. Tudo aquilo que anula o indivíduo e é danoso ao indivíduo, eu acho que a sociedade do pensamento livre pode e contribui no sentido de ele ajustar-se para descobrir por que isto faz parte de mim, né? Por exemplo, na questão específica que a gente está colocando hoje das dependências químicas, a gente percebe que um dos fatores que contribui muito é a questão emocional. Essa questão de insatisfação com a vida que nós já colocamos aqui em programas anteriores. Não é? Ora, o sujeito está insatisfeito. Há uma sensação de ausência, me falta alguma coisa e eu não sei exatamente o que é. Nós costumamos dizer que isso é um indivíduo que ainda não se situou em si mesmo. Ou seja, ele ainda não se descobriu qual é o meu talento, qual é o meu dom relacionado à vida, não é? Onde é que eu vou me situar melhor nesse contexto social, não é? Como que eu vou me situar melhor na sociedade, que função eu devo desenvolver nela. Então, eu percebo que a introspecção é algo fantástico. Esse momento sugerido de interiorização na introspecção, né, que a gente já sugeriu aqui outras vezes, de manhã cedo, você fecha os olhos um pouquinho, fica sentado confortavelmente, aquieta, deixa o teu pensamento aflorar, e aos poucos esse inconsciente do ser vai revelando a nível do consciente, olha, talvez você seja um excelente pintor, talvez você seja um excelente locutor, tente alguma coisa nessa área, porque isto te gera um grau de prazer que a droga não pode te dar. Então, quando você executa a tua função profissional, né, aquele trabalho que você presta coletivamente na sociedade, de forma prazerosa, você extrai dali uma felicidade que não tem preço. Quer dizer, o salário é uma consequência, não é um objetivo. Então, ele é uma consequência do prazer que o trabalho gera em mim. Né? Então, a introspecção, ela é essa ferramenta de situar-se nesse contexto. Isso vale também nas relações, para as relações íntimas. Isso vale para todo tipo de relação. Quanto mais eu me situo em mim, quanto mais eu situo os meus talentos, quanto mais eu faço esse mapa, codifico esse mapa do Fiorello, quem é o Fiorello, para que o Fiorello existe, qual é a função do Fiorello, por que o Fiorello tem filho ou não tem filho, por que o Fiorello namora com essa moça ou não namora, todas essas questões passam pela introspecção. Na medida que eu me situo, eu vou me ajustando. Consequentemente, eu tenho prazer na relação íntima, eu tenho prazer na execução da minha função profissional, eu tenho prazer no convívio social, no meu jogo de futebol, eu tenho prazer nas relações com os meus amigos saudáveis, sem a necessidade de recorrer a drogas ou qualquer tipo de coisa para me trazer um prazer além daquele que a própria vida já se propõe a me dispor. Então, essa ausência de percepção relacionada à vida faz com que a gente busque essas coisas. Isso é tão verdadeiro, Marcos, que assim, as pessoas acham, por exemplo, quando a pessoa tem um doente na família, drogadição, crack, cocaína, ou mesmo alcoolismo, eles acham que o caminho mais curto é a internação. Vamos internar, resolve tudo. Resolve em parte. De fato, resolve porque faz a desintoxicação, o tratamento médico é importantíssimo, né? Porém, terminado o tratamento médico, você tirou a dependência física. Mas os problemas emocionais que existiam antes, quando ele adentrou essa dependência, né, esses problemas persistem. Então, se a gente não auxiliar a resolver essas questões emocionais que são relacionadas a tudo isso que eu falei, que tem relação com a vida, há uma tendência de que esse indivíduo reincida na dependência. Né? Que são as chamadas recaídas, comumente ditas, né? O indivíduo recai, interna. Tem familiar que diz, olha, já não sei quantas vezes internei meu filho, né? Estou quase desistindo. Não desista. Quer dizer, traga ele para a gente, entendeu? Por isso que a gente até motiva as cidades que não têm a sociedade do pensamento livre, que o pessoal se mobilize, convide a gente, para a gente ter pelo menos um encontro semanal, para eles ver o quanto que a gente pode prestar de trabalho social. Daí talvez o ouvinte diga assim, mas eu não tenho esse problema na família. Poxa, mas é um problema social real.
Quer dizer, você está sujeito a sofrer um assalto de um dependente que quer comprar a droga, entendeu? Então, se você faz parte da solução, você tira esse marginal da rua e torna ele uma pessoa digna, quer dizer, um ser humano digno. Então, mesmo que você não tenha problema, junte-se a nós, quer dizer, faça parte da solução, não é? Então, essa bandeira que nós levantamos é nesse sentido, quer dizer, hoje nós temos encontro na cidade de Lages, nós temos encontros na cidade de Balneário Camboriú, e de vez em quando uma cidade, outra, Brusque, já fizemos alguns encontros, nos solicita para encontros esporádicos. A gente vai, se disponibiliza, né, e na medida que a gente for orientando pessoas na própria cidade, a gente instala esses encontros na cidade para poder dar essa contribuição, esse auxílio, como eu digo, preventivo. De saúde, né? E o pessoal que está ouvindo também através da internet e tem vontade aí que a Sociedade do Pensamento Livre vá até a sua cidade para ter aí de repente um bate-papo com o pessoal, né? Uma conversa legal aí com a Sociedade do Pensamento Livre, até mesmo palestras, eles devem entrar em contato onde? Pelo site. Pelo site. Eu diria que o site seria o contato mais rápido, né? Nós temos um pequeno portalzinho na internet, é sociedadedopensamentolivre.com.br. Você entra em contato com a gente por lá e a gente não vai medir esforço, não. Em qualquer cidade que você esteja agora, nós sabemos que tem gente acompanhando aí em São Paulo, já pediram alguma coisa para a gente nesse sentido. Nós estamos esperando ficar pronto agora os livros, né? E realmente vamos espalhar. A nossa ideia é espalhar essa ideia porque vem dando certo, entendeu, Marcos? A gente está há um ano com a sociedade instituída, e a gente já percebeu quanta benesse isso criou, cara. Até aquelas pessoas que se diziam sem problemas, que vieram até nós só por curiosidade, perceberam que houve um acréscimo, sabe, de situar-se, houve um acréscimo em todos os sentidos, do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, né, de um melhor situar-se frente à sociedade que vivemos, né? Então, a gente se coloca, a gente realmente levanta essa bandeira. Nós costumamos dizer assim que toda dependência perniciosa é um tipo de droga, né? A gente meio que generaliza, nós falamos aqui num outro programa, para tirar o estigma, né? Porque às vezes você diz, o cara é um drogado, usa crack, o outro usa cocaína, ou é alcoólatra, ou é um bêbado, é isso. Mas tem pessoas que também são dependentes do trabalho, consequentemente falham com a família porque estão sempre envolvidas com o trabalho, e isso também é uma dependência perniciosa. Tem pessoas que são dependentes de alimentos, quer dizer, se alimentam abusivamente. Tem outras pessoas que não se alimentam, que aí se instala anorexia, uma série de coisas. Estas coisas, obviamente, que quando os casos são graves, deve ser encaminhado para um médico, para um especialista, etc. Mas depois esse acompanhamento mais, vamos dizer assim, do ponto de vista emocional, para você fazer um tratamento, por exemplo, no caso do alcoolismo e da drogadição, a Organização Mundial da Saúde diz que essas doenças não têm cura. O que significa isso? Quer dizer, uma vez que se instalou a dependência, a abstinência tem que ser total. E isso é para o resto da tua vida. Se você reincidir, você vai voltar ao mesmo grau de dependência que você tinha anteriormente quando parou. Ou mais. Ora, então você veja bem, vamos pegar aí um jovem de 20 anos que parou com o crack agora. Quer dizer, essa doença é irreversível, ela é estacionária. Então, ele não está no uso da droga agora. Mas ele precisa de um acompanhamento. Se ele fosse fazer esse acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, imagine a demanda que haveria do ponto de vista financeiro, etc. Então, é claro, tem pessoas que dispõem desse dinheiro, né, para fazer esse acompanhamento pago por um psiquiatra ou por um psicólogo, mas nem todos têm essa possibilidade. Então, aonde que eles vão? Qual é o porto que eles vão se apoiar? Quer dizer, a Sociedade do Pensamento Livre se coloca à disposição de ser esse porto, para a gente trocar ideias, para a gente bater papo, para a gente se situar na vida através da introspecção, esse recurso que a gente encontrou, não é, no sentido de o indivíduo manter a sua doença quietinha lá. Quer dizer, ele não fazendo uso, ela não incomoda ele é um cidadão normal, ele é um cidadão útil à sociedade como um todo, né? Faz vistas grossas, né? Bom, a gente vai prosseguindo agora aqui, a gente já retorna com mais temas abordados aqui na programação Pensamento Livre, tá bom? Aguenta aí que a gente já retorna. A melhor estação, Máxima FM. Vamos dar uma boa noite aí ao pessoal que está ligados na programação do Pensamento Livre, junto com a gente aí na Máxima FM. O pessoal aí de Florianópolis, uma ótima noite para vocês. Aí do sul do estado, de Santa Catarina, do oeste, no Rio Grande do Sul e outros estados também que acompanham
O programa Sociedade do Pensamento Livre, não, o nome do programa é só Pensamento Livre, mas é da Sociedade do Pensamento Livre. E a gente vai contar para vocês aqui também que a Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando. É uma empresa que você pode confiar, tá? Ambientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você pode visitar o nosso site, visite o site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos juntos, 30 anos dedicados à vida, junto com vocês, a Peixe Vida. Bom, aqui também, Fiorello, a socióloga Morella vai ter artigos aí no livro e artigos seus também, né? Com certeza. No livro que vai sair em setembro. O livro deve sair agora dia 15 de setembro. São 2 livros. Um que ensina a prática da introspecção, né, centrado só nisso, e o outro livro que fundamenta a sociedade, o que ela é, para que ela existe, como ela começou, dá todo um histórico da sociedade. De repente, uma pessoa que é fumante, por exemplo, e tá naquela luta, naquela batalha, já está naquela vontade, que ela já está tendo o interesse dela mesma de largar o tabagismo. E que a gente vê que acontece muito hoje. E o pensamento livre, o livro pode ajudar também a pessoa... Pode. No caso específico de fumante, inclusive, nós temos depoimentos no livro de pessoas que pararam de fumar. Eu volto a frisar, eu acho que um aspecto fantástico, a introspecção, sempre lembrando, todo programa eu vou tentar não esquecer de dizer o que é introspecção. Introspecção é a análise que nós fazemos dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então é óbvio que quando a gente começa a ficar incomodado, como eu digo, quando qualquer dependência se instala, eu estou comendo demais, aquilo incomoda. Estou fumando demais, aquilo incomoda. Quer dizer, outrora aquilo foi prazeroso, mas num dado momento incomoda. Então isso vem a nível de análise, só que a gente faz sempre uma análise periférica. A introspecção, ela faz com que a gente interiorize isso. Mas a primeira coisa boa da introspecção é que, em vez de a introspecção situar os problemas, ela situa as virtudes. Ela acentua as virtudes. Por exemplo, quando a família de um dependente químico vem, quando é uma dependência mais grave, como do crack e tal, há uma tendência, sabe, a condenar o indivíduo. Eu sempre procuro separar o indivíduo do problema. Digo, gente, pelo amor de Deus, é teu filho. Entende? Então você tem que amar esse filho. Você não precisa amar aquilo que o filho faz de errado, né? Em consequência da dependência à hora instalada. Mas ali, fazendo aquelas coisas erradas, tem um ser humano com qualidades necessárias à sociedade. Ele não veio ao mundo por acaso. Existe um lugar para ele dentro da sociedade que vivemos, seja qual for a dependência, né? Então, a primeira coisa importante é separar o problema da pessoa. Quer dizer, quando você pega uma pessoa acometida de câncer na família, ninguém condena ele por ser doente de câncer, entende? Muito pelo contrário, o amor por ele se redobra, entende? Ora, a drogadição, a dependência, é doença. E quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde, não sou eu. Quer dizer, são cientistas do mundo inteiro reunidos que deduziram, né? Dependência química, alcoolismo é doença. Então, eu não preciso amar a doença, quer dizer, e os sintomas que a doença provoca, né? Obviamente, ninguém gosta da doença, seja ela qual for. Mas eu tenho que ter a percepção que, acometido daquela doença, há um ser humano ali. Há um ser humano ali instituído de valores, de sonhos, né? Por mais que nesse momento ele não esteja conseguindo realizar esses sonhos, viver dentro desses objetivos. Consequentemente, essa questão da introspecção, a primeira coisa que ela aflora no indivíduo, para aí, gente, eu sou criatura de um mesmo Criador. Eu sou um ser humano com direito a um lugar ao sol como qualquer ser humano no mundo. Eu não tenho só defeitos, né? Especificamente na questão do fumante, o que se percebeu é que a pessoa percebeu que nem todo tempo ela estava com cigarro na mão. Eu já disse aqui num outro programa sobre isso. Ela percebeu os intervalos, começou a valorizar os momentos em que ela não fumava. Consequentemente, valorizando os momentos em que ela não fumava,
ela foi fazendo disso cada vez um espaço menor, até que tomou a decisão definitiva por abandonar o cigarro de vez. Quer dizer, a mesma questão que é em relação às outras drogas, né? Então, a gente procura valorizar aquele momento onde o indivíduo não era acometido disso, né? Então, havia desequilíbrios emocionais, sim, que até levaram a esse recurso. Mas vamos trabalhar nisso. Vamos conversar sobre isso. Quer dizer, a gente não faz diagnóstico de ninguém. Se o cara chega lá, quer dizer, cada um é que através da sua introspecção vai dizer o que lhe incomoda. Sim. Quer dizer, a gente parte de um suposto que o ser humano, mesmo quando não tem estudo, não tem nada, cara, ele tem inteligência suficiente para saber o que lhe incomoda, o que está lhe fazendo bem, o que está lhe fazendo mal, não é? Então é importante que essa avaliação parta dele. E que é ele que tem que ter o desejo também de tirar aquilo que porventura está lhe acometendo, está lhe fazendo algum mal ou criando algum dano. Sim. Então esta vontade tem que nascer dele. E a gente parte do suposto que a introspecção faz com que essa vontade surge, porque ela aflora. A primeira coisa é o bem que há nele. Que ele é um ser humano, volto a frisar, com direito a ter o seu lugar ao sol, né? A ter o seu lugar na sociedade, que ele é imprescindível no contexto do todo, no contexto social. Nós não podemos excluir ninguém, porque a gente não sabe o grau daquela importância. Quantas histórias, no livro nós temos diversas, de pessoas que não se dava mais um tostão por ela e se tornaram pessoas fantásticas, magníficas, com famílias maravilhosas, né? Então, nós não temos esse direito. Então, eu acho que a introspecção que nós praticamos, aquilo que a gente percebe, os obstáculos já superados de algumas pessoas que estão dentro da sociedade, é o elemento motivador. Primeiro, para que o indivíduo se disponha ao exercício. E, num segundo momento, situar os seus problemas. E, num terceiro momento, manter-se ativo nessa questão da interiorização, exatamente para situar-se na vida. Para extrair da vida o prazer que ela pode nos dar de fato, no sentido de nos fazer felizes e realizados. É muito interessante, né? Eu gosto muito sempre aqui dos artigos da Morella, da socióloga Morella, e existe, né, a droga causa uma sensação, como tem aqui no artigo de hoje, momentânea, vamos dizer, dá uma mascarada nos problemas. Sem dúvida. Cria um mundo à parte, ela coloca aí. Justamente, cria um mundo à parte e deixa a pessoa meio afastada do mundo externo. Mas é um dos casos também que isso causa, e eu tenho percebido aí nos temas que a gente vem abordando no programa do Pensamento Livre, é também a ansiedade. A ansiedade. O amanhã também, exatamente, né? A ansiedade, eu diria assim, olha, Marcos, eu não quero ser muito abusado nessa questão. Mas aí, pela experiência vivenciada ao longo desses 6 anos que a gente vem desenvolvendo a introspecção, eu tenho percebido, e a gente até cita isso no livro, que a ansiedade é um dos fatores motivador ao uso de outros expedientes, né? No caso, para dar algum tipo de prazer, algum tipo de... Suprir. Eu diria até, para intensificar bem, de justificativa do existir. Poxa, eu existo, eu preciso de algum tipo de prazer, eu preciso de alguma coisa que me faça sentir vivo, né? Ora, essa ansiedade, é interessante isso, cara. Porque quando ela coloca, por exemplo, que a droga cria um mundo à parte, né, e nos coloca numa situação, a princípio, de conforto nesse mundo à parte, porque não temos que encarar as realidades do mundo. Aí eu faria uma pergunta. Por que não temos que encarar a realidade do mundo? Porque elas são feias? Não. É porque não nos situamos. Exemplificando, por exemplo, se você tem o dom para ser um locutor de rádio, rapaz, se você estivesse pintando parede, você ia se sentir muito mal. Isso ia gerar um grau de ansiedade enorme, porque você não ia se situar naquilo que é o teu dom natural. Sim. Aquilo para o qual, vamos dizer, você tem já uma predisposição. Né? Então, isto ocorre com muita frequência. Rapaz, eu estive falando uma vez na Uniplac para formandos em pedagogia e ciências sociais, e aí, ao final da palestra, a gente perguntava assim se os alunos sabiam por que estavam ali, porque tinham escolhido aquele curso.
Olha, eu te digo, não sei em percentual, mas acredito que no máximo 20% daqueles alunos que estavam presentes sabiam por que estavam ali, por que estavam fazendo aquele curso. A maioria não sabia. Quer dizer, eu era motivado por o pai, por isso, por aquilo. M motivos menos ele. Ele nunca se questionou por que ia fazer aquilo. O que significa isso? Isso é gerador de ansiedade. Porque você está fazendo algo que você não tem nem certeza se aquilo vai te trazer algum resultado específico. E aí ocorre o que nós chamamos essa ausência de se interiorizar. Quer dizer, nós vivemos a nossa vida de forma muito periférica, ou seja, a gente vive a vida para fora, para o trabalho, para o estudo, para a família, etc, para o namoro, para o baile. Qual é o tempo reservado para mim nesse contexto? É o interior, né? Exato. Quando é que eu paro para me situar nesse contexto e dizer, mas para aí, por que eu estou fazendo isso? Eu gosto de fazer isso? Muitas pessoas nem se questionam. Eu já vi gente em baile e eu perguntar, cara, tu não vai dançar? Eu não gosto de dançar, então o que você vem fazer aqui? Entende? Quer dizer, totalmente deslocado porque estava ali fazendo algo que contrariava o seu desejo pessoal, que não era de estar ali. Né? E as pessoas se deixam levar. E essas coisas geram isso que nós chamamos de ansiedade. E aí a ansiedade cria uma coisa maior, que é aquele tempo no qual a gente não vive. Que é o que nós chamamos viver do passado, né? De coisas, eu sou um fracasso porque eu não estudei, ou eu sou um fracasso porque venho de uma família pobre, ou eu já tive glórias no passado, hoje eu estou aqui nesse estado, ou viver do futuro. Quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu realizar isso, quando eu fazer aquele negócio, né? E esses dois tempos na nossa vida, eles não existem. Porque o passado é um tempo que você não modifica absolutamente nada, tenha sido ele bom ou ruim. Né? E isso serve até para as pessoas que têm dependência, para se perdoar um pouco relacionado à sua dependência, até porque é uma doença. Né? E aí não existe culpado, existe vítimas. Né? Então você já tem a predisposição, você não tem culpa de ter uma doença. Você tem culpa de não procurar recurso para resolver a doença. Agora, a partir do momento que você toma consciência que você tem uma doença e busca o recurso, você não é culpado pela doença. Mas se permita, né? Se permita procurar o recurso. E a outra questão é essa questão do futuro, né? Como nós colocamos. Quer dizer, quando acontecer isso, esse aspecto se dá pelo simples fato de a gente não se situar em si mesmo. Ou seja, qual é o tempo que eu tiro para ficar sozinho comigo? No sentido assim de me avaliar. Né? Por que eu estou trabalhando nessa empresa? Mas eu gosto do que faço, mas gostaria de fazer mais. Por que eu não faço um curso técnico? Né? Eu não gosto dessa menina, mas estou mantendo o namoro. Mas por que eu estou mantendo o namoro se eu não gosto da menina? Para que iludir ela? E nós vivemos diversas situações na vida, nesse contexto, entende? Que a gente não está situado naquela situação. Sim. Então, isso é um fator angustiante e gerador de ansiedade. E desprazer, porque, obviamente, se você faz uma profissão, como eu citei, se você está pintando parede e não nasceu para fazer aquilo, você está insatisfeito com aquilo. Né? Mas como se situar? A introspecção te situa. Quer dizer, ela faz com que você descubra o teu dom. Né? Nós temos um exemplo, por exemplo, de um rapaz que fala no livro, ele estava fazendo gestão imobiliária. Né? E ele começou a praticar introspecção um ano depois. Ele disse, eu não nasci para fazer isso. Eu nasci para fazer poesia. Escreve poesias com uma facilidade enorme e agora está montando livros de poesia. Então ele se situou. Tem um outro caso, por exemplo, da menina que queria ser cirurgiã de dentista, mas ela não dispunha de recursos para o curso. Aí o que ela fez? Ela se obrigou a trabalhar numa outra função para realizar o sonho. Hoje é cirurgiã formada, também é sócia da sociedade. Quer dizer, isso é extremamente importante. Porque isso elimina esse fator ansiedade. E a introspecção, ela te traz para o momento presente. Um exemplo típico que eu uso é assim, você quer fazer um curso de engenharia, então você vai levar 5 anos estudando. Né? Esse é o projeto, não significa que você não tenha projetos a longo prazo. Né? Porém, você só vai chegar a ser engenheiro se você estudar a prova que você tem hoje à noite ou amanhã à noite. Entende? Então, a vida... E aquilo que nós vamos realizar em relação à nossa vida, até no que diz respeito ao futuro, ela está na dependência do hoje. Naquilo que eu realizo hoje. Bem, é isso aí. Você está curtindo o programa Pensamento Livre. E a gente já retorna com muito mais. Máxima FM 96,7. E a gente vai prosseguindo aqui, batendo um papo com o Fiorello. E, Fiorello, a gente está abordando agora, por último aqui na programação, sobre as pessoas se acharem profissionalmente, certo? A possibilidade da pessoa
acontece muito, os jovens, geralmente também quando vão fazer o vestibular, ficam naquela dúvida, será que eu faço para engenharia, será que eu faço para educação física, ou faço outra matéria? A introspecção ajuda a eles terem a decisão correta? Sem dúvida. Eu diria a você assim, sem medo de errar. A introspecção é algo fantástico. Nesse tempo que a gente vem aí já há 6 anos praticando, o que as pessoas têm se situado na vida em relação a essas questões, você não faz ideia. É fantástico mesmo, porque, volta a frisar, a gente vai vivendo a vida assim meia periférica. Então, o sujeito sugere isso, talvez eu faça isso, sugere aquilo. Normalmente, se há uma preocupação muito com o retorno financeiro, o que essa profissão vai me dar, né? E não se associa isso ao prazer de realizar essa profissão, né? Então, obviamente que eu diria assim que toda profissão tem o seu real valor, depende da competência que você executa ela, né? Um maior exemplo que talvez se tenha nesse sentido é aquele gari carioca, que agora não me foge o nome, que desfilou na escola de samba e foi para a França. Voltou da França e continuou sendo gari, porque ele adora aquilo que faz. Então, é um homem realizado dentro de uma profissão humilde, mas digna. Não é? Assim como o cientista é importante para achar medicamentos para combater doenças, o gari é importante, que se não tirar o lixo da rua, nós vamos estar com um monte de doença e um monte de problema da mesma forma. É verdade. Né? Então, uma profissão humilde, mas o indivíduo se situou nela e tira dali a sua realização. Então, a questão não é o que você faz, mas é fazer aquilo que tem relação com você, com a tua pessoa. Né? Eu costumo dizer assim que a vida não é obra do acaso, né? A vida, ela tem um senso de justiça fantástico e tem uma tendência de nos aproximar das pessoas certas, de realmente conspirar ao nosso favor. A questão é que nós precisamos ter essa percepção dessa conspiração. Porque se eu não percebo o que a vida está fazendo comigo, para onde ela está me levando, por que está me levando, por que eu conheci o Marcos, por que conheci o Alcir, não é? Eu tenho que ter esse grau de percepção, esse nível de percepção. E a introspecção é a percepção. A introspecção é a percepção do momento presente. Não existe acaso. A vida conspira. E a vida conspira para o bem. O ser humano nasceu para ser bom. O ser humano nasceu para dividir. O ser humano nasceu para ser feliz. Então, quando a gente, por exemplo, fica estupefato na frente da televisão com aqueles programas de crime, etc., eu disse, mas por que dá tanto ibope? Outro dia me perguntaram, eu digo, sabe por que dá ibope? Porque aquilo não é comum ao ser humano, então nos assusta. Você olha para aquilo e todo mundo fica pregado na televisão, porque intimamente nós sabemos, gente, nós não somos isso. A que ponto de degradação nós chegamos? Nós não somos isso. Justamente. Nós não viemos no mundo para isso. Então, essa ausência de perceber-se faz com que o indivíduo se perca. E nesse perder-se, vem as drogas, vem o álcool, vem a criminalidade, vem uma série de fatores. Às vezes, contingências de uma ausência de tratamento, de uma ausência de percepção. E essas contingências, às vezes, colocam você numa situação irreversível, de crime, de um primeiro, de um segundo, de um terceiro, até que isso se torne sucessivo a tal ponto de não haver mais um retorno social. Então, a nossa preocupação, no sentido, quando a gente diz assim, saúde preventiva, o que é isso? Né? Saúde preventiva é situar o ser. Situar o ser. Um ser feliz é menos doente, é menos suscetível à doença. Um ser equilibrado é menos suscetível à doença, porque ele não vai fazer nada em demasia, em exagero. Né? E a introspecção, realmente, ela é essa ferramenta de situar-se. Ela é essa ferramenta de equilíbrio. Né? Eu acho que nós estamos chegando ao fim do programa, né? Dito isso, eu queria agradecer ao pessoal que nos escuta, lembrando sempre que vocês podem, a gente já está recebendo algumas perguntas pelo Facebook, vocês podem continuar fazendo as suas perguntas, elas não foram esquecidas, a gente está anotando todas. Posteriormente, não sei se na próxima semana ou mais para frente um pouco, nós vamos fazer um programa aqui só objetivando responder às indagações que têm surgido aí através da internet. E muito obrigado a todos que me ouviram até aqui. Boa noite. Beleza, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. E aí foi mais um programa da Sociedade do Pensamento Livre e o programa Pensamento Livre. E vale a pena você refletir. E os livros, logo o Fiorello estará anunciando a data dos livros aí que você vai poder usufruir e comprar entrando na página. É sempre bom a gente frisar a página
do Pensamento Livre, que é sociedadedopensamentolivre.com.br. Uma ótima noite de quinta-feira para você.